Oi, fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje então vamos falar sobre antropologia, né? Culturas, sociedades e navegar pelos caminhos aí de compreender como em diferentes momentos da história a humanidade desvendou diferentes formas de cultura. Tranquilo? Diferentes formas de viver. Então, galera, a gente vai falar sobre. Começamos falando sobre os antecedentes do evolucionismo social e cultural. Também fica esse nome grande, né? Mas a ideia é que vocês consigam compreender que quando a gente vai observar, né? O próprio evolucionismo social e cultural, ele também pode ser chamado de darwinismo, encontrado como darwinismo social, por conta das analogias que foram encontradas aí, né, entre as relações entre a ciência da natureza e as ciências humanas. Então, foi uma das influências fortes aí no evolucionismo social e cultural. Tranquilo, galera? Então, para isso, vamos lá. Então, a gente tem aí, né, os dilemas do conflito cultural, galera. Então, o que acontece? A gente observa aqui, podemos ver então várias diferentes manifestações culturais e a gente observa que sempre a gente tem a questão do conflito, né? Então muitas vezes quando culturas diferentes, principalmente aí a gente vai fazer uma abordagem, né, desde do século XVI, né, para também a gente não voltar talvez lá nos primórdios da história da humanidade, mas a gente vai observar o que? Século XVI ao século XVIII, então voltando aqui, a gente tem esses dilemas, né? Os dilemas do conflito cultural. O que acontece quando a gente observa aí, seja os nativos americanos, os europeus, ou até que eu peguei uma imagem da série Vikings, que eu gosto muito dessa série, a gente consegue observar o que? A gente consegue observar que essas culturas, quando elas entravam em contato uma com a outra, acabava se tendo conflitos, relações violentas, porque naquele período ainda não, a gente vai ver mais para frente, né, sobre o processo civilizatório, as, a, as relações entre os povos eram uma relação mesmo de dominação, de violência. Então a gente vê, né, o que os europeus fizeram aqui com os nativos, a gente observa também lá na Europa, as relações lá entre os vikings, os nórdicos, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, com ingleses, franceses. Então, o conflito entre diferentes culturas se dava de uma forma violenta. Então, a gente acaba tendo os dilemas do conflito cultural. Então, esse acaba sendo o primeiro grande mote aí para se pensar conceitos em relação à cultura, em relação à antropologia. Tranquilo, galera? Então, a partir daí, a gente vem aqui, né, para compreender alguns tópicos aí, do século XVI ao século XVIII. Então, a gente consegue observar aqui alguns desses tópicos. Então, galera, o que acontece? Século XVI, né, lá pelos anos 1500, por aí, a gente consegue observar que os povos europeus, né, viviam um momento da expansão marítima, das grandes navegações, onde eles acabavam indo em busca de tanto novas matérias-primas, de rotas comerciais que fossem mais vantajosas para os portugueses, espanhóis, os ingleses também. Então isso fez com que surgisse, né, a ideia e a chegada dos europeus na América. Então aí o encontro do europeu com o americano. A gente tem aí também relatos, né? Então com esse encontro, né, com a ideia da chegada do europeu no território americano, a gente tem logo depois relatos que surgem, né? Navegadores e religiosos. Dois se destacam, né? Pero Vaz de Caminha e também Padre José de Anchieta, que
fizeram, vamos dizer assim, um estudo sobre o nativo, sobre por que, como esse nativo se comportava, questões religiosas, questões, hábitos culturais, costumes, enfim. Então, começa-se a estudar, né, pessoas diferentes. Então, esse é o ponto central aí do desenvolvimento da antropologia, quando um grupo, né, começa a estudar a cultura do outro, né? É claro que a gente vai ver, né, aspectos perversos aí também, a gente não pode só compreender de um aspecto, vamos dizer assim, neutro, né? A gente tem que entender também que tinha aspectos aí que a gente vai ver mais pra frente. Então, terceiro ponto, conhecimento diferente, entender a história da humanidade, né? Então, a gente vai ver aí que uma grande questão do evolucionismo é essa discussão em relação se existe uma linearidade em relação ao desenvolvimento, em relação à história da humanidade, né? Aquela ideia de é, pré-história, descoberta do fogo, cerâmica, depois a descoberta dos idiomas escritos, enfim. O quarto ponto, né, a supremacia ocidental. Então, a gente percebe muito que esses estudos eles tiveram como uma ideia de pensar, como esses povos são atrasados, né? Então, a gente sempre tem aquele meme, aquela figura ali emblemática do espelho, que quando o europeu acaba trocando ali espelho com os nativos e os nativos, né, dando, vamos dizer assim, as riquezas naturais em troca aí do espelho, enfim, e conquistando aí aquela ideia de conquista, né, com os indígenas. Então a gente tem ali os objetivos, né? Quais seriam esses objetivos, principalmente dos povos europeus? Dominação cultural, religiosa e econômica também, galera. Então aí são esses principais tópicos em relação aí uma grande, né, de forma bem rápida aí, passando entre o século XVI e o século XVIII, para entender como nesse período, né, a gente teve aí esse chamado descobrimento da diferença, né? Então como isso implicou. Então aí, galera, vamos passar devagar, né, agora cada um dessas figuras, desses personagens. Então a gente tem o Pero Vaz de Caminha, ele foi, né, um membro aí da equipe do Pedro Álvares Cabral quando chegou no Brasil, né? Então ele redige o texto para, né, o rei Dom Manuel I. Então, alguns trechos, né, da carta de Pero Vaz de Caminha, né, ele fala aqui, né, sobre a pele, como a pele deles, a pele dos nativos era parda, um pouco avermelhada, enfim. Então aqui tem alguns tópicos, né? Andam nus, sem cobertura alguma. Então a gente consegue observar aqui vários pontos de julgamento, né? Por exemplo, eles andavam nus, sem cobrir nenhuma de suas vergonhas, não mais do que se preocupam em mostrar o rosto. Então fala um pouco sobre inocência, né? Fala aí sobre vamos dizer assim, os objetos que eles usam no rosto, né? Então, lábio inferior furado. Então, tem várias questões. Aí falo sobre que o cabelo deles era liso e tal, usavam cortados. E as penas, os adornos, né, que cada um deles usavam também. Enfim, então a gente tem aqui várias características, né, de julgamento. Então fala ali, por exemplo, a parte religiosa, a questão sobre, portanto, eles são chamados degredados, né? Então é uma ideia pejorativa de você dizer, eles aqui são meio impuros, né? Porque eles parecem não conhecer ainda a, a palavra, né, do nosso Senhor, vamos dizer assim, da religião oficial, também do Império Português, que era a religião católica. Então, aí ele fala, né, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa fé, se isso há de agradar a nosso Senhor. Porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que lhes quiserem dar, já que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a dos bons homens, e creio que não foi sem razão. Então ele fala sobre isso, né? Sobre
a possibilidade de transformar os indígenas, os nativos americanos, em cristãos. Então aqui um outro tópico, né, que fala sobre a própria questão, né, de riquezas naturais também, né? Então fala ali do tamanho da terra, enfim, sobre isso, a possibilidade ali, a possibilidade de se ter ouro, prata, outra coisa de metal, enfim. Então aí a carta de Pero Vaz de Caminha é muito interessante para se pensar, né, como os europeus tiveram interesse aí, né, de já fazer julgamentos. A gente sabe que é complexo essa análise, mas de qualquer forma a gente consegue observar ali o interesse econômico, o interesse de fazer com que a cultura europeia fizesse parte aí da cultura do indígena, né? Então a gente vê uma relação de dominação econômica, cultural e política também, né? A política acaba até tendo relação com todas essas outras formas de dominação. Tranquilo? Então aí, galera, a gente vem aqui para José de Anchieta, Padre José de Anchieta. A gente sabe que ele foi um introdutor, né? Ele foi o autor dessa gramática aí da língua tupi. Então ele teve uma participação, uma inserção muito grande com os indígenas, compreendendo seu comportamento e também até fazendo uma espécie de... Como ele consegue destrinchar a gramática tupi, ele consegue ser um tradutor, né? Então ele consegue fazer com que essa comunicação seja mais efetiva entre os indígenas, os nativos e os portugueses, né? Então, galera, como reflexão final para esse vídeo, que eu chamo de antecedentes do evolucionismo social e cultural, ou darwinismo social também, a gente tem essa grande questão, né, que peço que vocês aí reflitam e comentem também sobre isso. Por qual motivo era importante para os colonizadores produzirem informações sociais sobre os povos colonizados? É claro que eu quis fazer esses antecedentes mais voltados para a realidade brasileira, mas também a gente pode pensar isso em relação a outras questões, outros povos, por exemplo. Então, esse é um detalhe importante, né, da história do Brasil, mas enfim, acho que a gente pode pensar isso também para pensar depois como no século XIX, com todas essas relações que antecederam, desde o século XVI até o século XVIII, principalmente a colonização europeia, né? Então a colonização europeia se torna um dos principais pontos para chegada, né, das teorias lá de Taylor, Spencer, Henry Morgan, James Frazer, que foram antropólogos aí, os primeiros antropólogos do evolucionismo social e cultural, e como eles tiveram essa possibilidade de fazer essa análise, essa teorização, né, dos estágios evolutivos. Tranquilo, galera? Beleza, então, valeu, obrigado.